Então estamos hoje no capítulo 13, versículo 53. Mateus 13, 53. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Então, estudamos as parábolas, e agora, após concluir, o Senhor está se retirando. Tá? 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Pode voltar no 53. 53. Aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Muito bem. Desse ponto do nosso estudo, até o capítulo 19, no seu início, até o versículo 2, nós vemos sendo trabalhados os aspectos da atenção do rei, se voltando para a preparação dos seus representantes autorizados, os discípulos, para eles poderem exercitar o seu apostolado. Então, temos que lembrar o seguinte: em razão da mudança de proclamação pública, notem, Mateus até o capítulo 12, Jesus pregava publicamente. Em razão dessa mudança, que ele passou a falar somente para os discípulos, ele começou a falar em parábolas, para que os demais não entendessem. Já estudamos isso. Ele passa a dar instrução em particular, bem como da retirada de Nazaré, em função da rejeição do rei, ou escárnio e incredulidade. Notem, ele retirou-se dali, no Mar da Galileia. Estava lá no Mar da Galileia pregando, certo? 54. E chegando à sua pátria, ele está se referindo à cidade de Nazaré. Ele volta para Nazaré. Ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Que é o nosso tema. Os que se maravilhavam de Jesus. De tal sorte eles se maravilhavam do que? Primeiro ponto, do seu ensino. Do seu ensino. Agora, note que eles não estavam colocando nenhum obstáculo para Jesus. Jesus vem, tem a liberdade da palavra, eles se maravilham da palavra que é dada. Agora, percebam que havia muita religiosidade em jogo, era na sinagoga, entre os seus patrícios, judeus, e eles estavam se maravilhando do seu ensino.
Isso me trouxe uma reflexão. Já parou para pensar no ensino de Jesus? Já pensou o conteúdo desse ensino? Então, destaquei algumas coisas que talvez estivesse trazendo esse maravilhar, né? O ensino daquele que é a própria palavra encarnada. Ele é o verbo, ele é a palavra encarnada. Lembra que ele falou para a mulher samaritana? Eu vou te dar uma água que você jamais terá sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quem estava ministrando? A própria palavra encarnada. Eles estavam sendo ministrados por aquele que só ensinava na plenitude do Espírito. O ser humano normal, pecador, tem que buscar Deus, se alimentar, crescer, ter plenitude do Espírito. Não, Jesus, ele só ensinava plenamente no Espírito, na plenitude do Espírito. Outra coisa que me veio à mente é que ele era capaz de discernir os propósitos e os pensamentos do coração dos presentes. Note a qualidade desse pregador. Ele é a própria palavra encarnada, plenamente dirigido para o Espírito, discernindo cada um ali presente, e sabia que exatamente o que cada um precisava ouvir. É uma ministração perfeita. Ele falava com uma autoridade plena, com uma mensagem poderosa sempre. Ele nunca caiu numa cilada dos escribas e dos fariseus, sempre saiu com resposta, com colocação, sempre colocando o outro lado em sinuca. Ele é a própria sabedoria, ele é Deus. O princípio da sabedoria não é conhecer a Deus, ele é a própria sabedoria. Agora, imagine só os frequentadores desta sinagoga tendo um pregador, um professor desse nível. Eles o quê? Se maravilhavam. Mas nós vamos ver que isso também pode ser enganoso. O interessante é que, ao compreender essa situação, eu comecei a perceber que até então eu estava enxergando muito problema nas igrejas e seus pregadores, nos seus ensinos falhos, limitados, fracos, às vezes até heréticos. Mas aqui não tinha nada disso. Mas o texto fala que havia uma grande incredulidade. Então existem dois lados dessa moeda. A igreja, sua doutrina, suas diretrizes, e o povo. Aqui, o lado de cá, da pregação, do ensino, do poder do Espírito, da autoridade de pregar, é pleno. E aqueles que ouvem? Aí, qual a questão que está em jogo aqui? Eles estão perguntando: de onde lhe vem esta sabedoria? Agora, eles, como conhecedores do Antigo Testamento, eles deveriam saber muito bem essa questão da sabedoria. Vamos verificar algumas questões que eles deveriam ter em mente. Primeiro, eles deveriam considerar o valor da sabedoria. Provérbios, capítulo 3, versículo 13.
Provérbios 3, 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Note, nós estamos aqui diante de uma cena de Jesus em plena sabedoria. E o povo ouvindo e perguntando: de onde vem essa sabedoria? 14. Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. 15. Eu estou anotando, eu estou com dificuldade com essa versão. Você trocou a versão, né? Põe na versão. Quer ver? Vamos mudar? Porque eu estudei durante o dia na outra versão, agora não está batendo. Só está instalado, tá? Pastor, enquanto instala aí, quinta-feira temos o ensaio dos jovens, né? Que pedimos que os jovens compareçam aqui na igreja, né? Com a máscara direitinho, a partir das 18h30. A Jaqueline e o Ricardo vai estar acompanhando. A Jaqueline inicialmente. O Ricardo quando puder, né, Ricardo? Ok. Aí então, os jovens vão estar ensaiando, né? Para futuramente o Ministério do Louvor. Pedido de orações também com a irmã Liliana, tá? Colocar na caixinha ali. Isso, eu vou deixar o telefone no rodapé, na descrição do vídeo, para as pessoas pedirem lá com a Liliana, tá bom? Todos são com suas Bíblias, hein? Deixa aberto lá. Isso, é rápido. Vamos lá, Provérbios 13. Não, é 3? 3. 3. Capítulo 3, versículo 13. Todos? Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. Note que essa versão está bem melhor também. E melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa a sabedoria é do que pérolas e tudo o que podes desejar. Não é comparável a ela, a sabedoria. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Então o que está na mão direita? Sabedoria. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. A sabedoria. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Interessante, quando eu estava lendo esse versículo 19 e 20, que fala da fundação da terra, dos abismos, das nuvens, Jesus é o Criador, né? Vamos lembrar que a gente tem estudado isso. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Jesus é Deus. Bia, por favor, Provérbios capítulo 1, versículo 20. Nós vamos ver a questão de ouvir os conselhos da sabedoria, que é o que aquele povo deveria estar fazendo com Jesus ali, ouvindo os conselhos da sabedoria. Quanto tempo vocês têm estado aqui com a gente estudando a Bíblia? Muita coisa saiu da palavra de Deus aqui, né? Muita orientação. Quanto disso tem sido proveitoso?
tem sido sabedoria retida. Muito bem. Do 20 ao 33. Grita na rua a sabedoria. Nas praças, levanta a voz. Nota. Ninguém quer sabedoria, está gritando na rua. 21. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, porque não querem a sabedoria, amareis a necessidade, e vós escarnecedores desejareis os escárnios, e vós loucos aborrecereis o conhecimento, não querem sabedoria? 23. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Tiago, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Basta pedir. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Não, ninguém está querendo saber de sabedoria. Sim. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Sabe uma das razões que eu tenho percebido que a gente não precisa muito mais espaço do que esse para a igreja? Porque as pessoas não estão dispostas a ouvir conselho e repreensão da palavra de Deus. Simplesmente por isso. 26. Também eu me rirei da vossa desventura. Olha só. Agora a moeda está virando. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Deus está falando. Eu estou dando oportunidade. Vocês não querem? Vai virar o jogo. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Palavras duras para vir de Deus, né? Ele não vai responder, não. Procurar-me-ão, porém, não me hão de achar. 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Note, dentro do nosso contexto, Jesus volta para Nazaré, o pessoal fica maravilhado com a palavra dele, mas não quer saber nada com essa palavra, só está achando bonito. Não tem compromisso, não tem crescimento, não tem sabedoria se aplicada à sua vida. Por isso ele vai virar a costa para Nazaré e não volta mais para lá. Ele está despedindo Nazaré. Hein? Então vamos pensar agora. Vamos imaginar nós aqui, a igreja dos nossos tempos hoje, que temos o quê? A revelação completa da palavra de Deus. Eles não tinham, nós temos o cânon completo. O que mais nós temos que eles não tinham? A iluminação do Espírito Santo para compreendermos estas verdades eternas. E com isso, produzirmos os frutos do Espírito, frutificarmos. E termos ações segundo a vontade do Senhor, e caminharmos na prática dessas ações, na força e no poder do Senhor. Notem que nós temos muito mais do que eles. Por outro lado, existe uma potencialização do problema. Aqui, no cenário de hoje, com igrejas e seus mensageiros humanizados, aonde o homem é o centro, não mais Jesus. A grande preocupação das igrejas é com a
as cadeiras cheias. Não importa o meio, não importa o recurso, não importa o quanto do mundo lá fora tem que estar aqui dentro, para que os mundanos venham para cá. Mas esse é o problema: você humanizar uma igreja, você vai mundanizar ela e não espiritualizar. Isso começa a potencializar o problema. Por quê? Porque os membros, os frequentadores, têm uma atitude similar aos de Nazaré, os nazarenos. Olha que beleza, olha que palavra. Mas, e compromisso? Entendimento dessa sabedoria. E aplicação, viver dessa sabedoria. Eles se maravilhavam com o ensino do Senhor. No entanto, lá eles não creram verdadeiramente no Messias. Desse modo, eles não estavam apenas limitando o ministério de Jesus, mas também estavam limitando as bênçãos que Jesus podia trazer para as suas vidas. Eles não estavam só segurando Jesus, o ministério dele, estavam segurando aquilo que eles podiam colher desse ministério. E esse é o ponto. Esse é o ponto que nós temos que estar avaliando. Não adianta nós sermos zelosos pela palavra, dedicados, procurar compreender, entender, aplicar, se isso não virar vida, se não virar sabedoria, entendimento. É isso que tem que ser alcançado. Não basta ficar maravilhado, puxa, que palavra, mas... E a palavra de Deus é boa, com certeza. De Jesus, a Bíblia, puxa, maravilhosos. Mas o efeito na prática? Nenhum. Nenhum. Estavam maravilhados do seu ensino, mas também estavam maravilhados dos poderes miraculosos. Pode voltar lá, por favor. Mateus 13, 54. E chegando à terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Essa questão dos poderes miraculosos também é uma questão que devemos estar avaliando bem. Estava conversando outro dia com o meu irmão e ele estava me falando da dificuldade do ministério. Que as pessoas estavam fluindo para reuniões de revelações, porque lá é muito interessante. Lugar que tem prodígios, mais interessante ainda. Certa vez, um grupo lá da igreja de Jundiaí me perguntou: puxa, nós estamos indo numa igreja, você precisa ver só o que o pastor revela lá. Tem coisas da minha vida que ninguém sabe, só eu sei. Ele falou lá. Estão maravilhosos. Daí eu não questionei o conteúdo, eu questionei o profeta. Eu falei: você conhece o pastor? Não. Procura saber quem é esse pastor de segunda a sábado. Desistiram na hora, ao descobrir que não existia vida com Deus, comunhão com Deus, entendimento da palavra de Deus. Não existia nada. O profeta, ele tem que ser coerente, porque ele é porta-voz de Deus, ele tem uma vida coerente. Esse é o ponto.
Agora, dentro do nosso contexto, quais são os poderes miraculosos? Vamos lembrar um pouquinho, nós já vimos isso. O rei atestou sua autoridade como Messias de Israel através do quê? Primeiro, 3 milagres de cura. Ele curou um leproso e pediu a comprovação da lei para ele se apresentar ao sacerdote. Porque se o sacerdote atestasse a cura do leproso, ele tinha que atestar publicamente para a nação. E tinha que declarar que Jesus era o quê? O Messias. Porque não tinha nenhum judeu curado por lepra. Da lei de Moisés para cá. Mas na lei de Moisés determinava um ritual para o entendimento da cura da lepra. E Jesus faz isso. Outro milagre de cura, o servo do centurião, que ele cura a distância, mostra que é a importância da fé. A cura da sogra de Pedro, revelando sua compaixão pelos seus. Depois ele manifesta 3 milagres de poder. Primeiro ele acalma a tempestade, mostrando seu poder divino. Um exorcismo com autoridade reconhecida dos próprios demônios. Lembra? Os porcos. Ninguém quis saber dele, mas os demônios reconheceram ele na hora. Depois a cura do paralítico, revelando sua divindade. Depois 4 milagres em 3 eventos de restauração. A mulher hemorrágica, a ressurreição da filha de Lázaro, onde ele mostrou poder sobre o sangue, que a Bíblia chama de vida, e poder sobre a morte. Restaurou na cura dos cegos, de conformidade com a fé deles. Vocês creem? Então, de conforme com a fé que vocês têm, vocês estão curados. Eles foram. Escreveram. Interessante essa questão de conformidade com a fé. Porque aqui nós estamos num texto, vai no versículo 57. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Põe o 57. Isso. Não, 56. Até o 58. Estou pulando. Eu quero ver a questão aqui. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aqui na cura dos cegos foi de conformidade com a fé que eles tinham. Ou crer. Aqui é o inverso proporcional. Por causa da incredulidade. Houve também a cura do surdo e endemoniado, revelando o que é a incredulidade dos religiosos, dos líderes religiosos presentes. Aí nós chegamos na seguinte pergunta: o que levou essas pessoas a duvidar dele? Era Jesus pregando? Era Jesus fazendo milagres? O que levou essas pessoas a duvidar? Interessante que a conclusão é uma conclusão, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Olha só. Olha pelas perguntas que eles estão fazendo. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Nota. Não existe profeta na sua pátria e na sua casa. A casa também estava incrédula, tá? 56. Não vive entre nós as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Percebam que o que está em jogo aqui
é o fato deles estarem familiarizados demais com Jesus, com uma visão meramente carnal. Uma experiência que vocês ainda não tiveram, alguns talvez vão poder provar isso. Primeira geração de crentes, a segunda dos filhos, já uma segunda geração fraca, caída, falha. Por quê? É aquele crentinho de berço, criado na casa, familiarizado com as coisas de crente. Ele se acha crente desde o berço. Você pergunta para ele, quando que foi seu novo nascimento? Eu nasci assim. Eu nasci convertido. Não tem essa situação ainda. Não existe essa situação. Está familiarizado, está acostumado. Cresceu dentro da igreja. Não sabe explicar. Por quê? Está familiarizado. E é o que está acontecendo ali. Eles estão o quê? Familiarizados com Jesus. Esse é daqui de casa. O que ele pode estar fazendo? Está aí sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Como que é isso? Não está? Né? Estavam familiarizados demais com Jesus, com uma visão meramente carnal de Jesus, assim como o apóstolo Paulo, antes da conversão. 2 Coríntios 5,16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Opa! Como que era que o apóstolo Paulo conhecia? Segundo a carne. Quando ele era Saulo. Mas agora não conhece mais deste modo. Ocorreu o quê? Novo nascimento, conversão. Agora, essa questão está demonstrando que esse pessoal eram meramente o quê? Religiosos. Estavam lá na sinagoga, estava tudo muito bonito. Olha só a mensagem de hoje, maravilha! Mas sem novo nascimento, sem transformação de vida, que é o que diz no próximo versículo aqui, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Religiosidade não salva. Familiaridade com o povo de Deus, com as coisas de Jesus, não resolve. É necessário mais do que isso. Infelizmente, dentro do contexto que nós estamos estudando, essa era a realidade lá em Nazaré. Essa era a realidade dos religiosos ali. E essa também é a realidade dos religiosos agora, do nosso tempo, dos dias de hoje. Religiosidade. Que não conhecem e não conseguem perceber o poder miraculoso do Senhor à nossa disposição. Ficam correndo atrás do vento. Por quê? Poder miraculoso de fato que está em nossas mãos é muito mais do que essas coisinhas aí. Vamos dar uma olhada rapidamente nisso. Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não é a revelação do que vão revelar a seu respeito, é a revelação do conhecimento dele. 18. Iluminados os olhos do vosso coração, a ação do Espírito Santo aqui, iluminados, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Olha a eleição aqui, o chamamento, a conversão, o novo nascimento.
Qual a riqueza da glória da herança, da sua herança dos santos, fazer parte do corpo de Cristo? 19. E aqui, gente, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. É isso que está à disposição da igreja. Poder. 20. O qual exerceu ele em Cristo. Que poder? O poder que ele exerceu em Cristo. E o que foi feito? Ressuscitando-o dentre os mortos. Olha, é poder sobre a morte, é poder da vida eterna, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aonde que o Senhor está sentado? Nos lugares celestiais. Esse é o poder que foi sobre Cristo, que exerceu sobre Cristo, e que está à minha e à sua disposição. O poder da vida. Agora, vamos ver isso contrastando com o capítulo 2, versículo 5. Perceba aqui. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos. Pela graça sois salvos. 6. E juntamente com Ele, com Cristo, quando ressuscitou, nos ressuscitou. Todo que crê, ressuscitou com Cristo lá atrás, há 2000 anos atrás. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, hoje. Aonde estão as nossas bênçãos? Nos lugares celestiais em Cristo. Aonde está o nosso Senhor? Nos lugares celestiais. Aonde nós somos colocados pelo seu poder? Nos lugares celestiais. Aonde está a bênção? Nos lugares celestiais. Poxa, mas como que é isso? Não é prosperidade? Não! Está nos lugares celestiais a bênção. Capítulo 1, versículo 3. Mostrando lugares celestiais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não é na terra. Não é nas coisas. O poder é sobre a morte e vida eterna e bênção nos lugares celestiais. Capítulo 6, versículo 12. O nosso inimigo Satanás sabe disso? Lógico que sabe. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Aonde está nosso Senhor? Nas regiões celestes. Aonde está a vida? Nas regiões celestes. Aonde está a nossa bênção? Nas regiões celestes. E aonde o inimigo vai atacar? Aonde está a bênção? Fazendo a gente crer em outra coisa. Depender de outra coisa, buscar outra coisa, ter fé em outra coisa. Mas esse poder, note, tem um inimigo aqui. Como faz para enfrentar esse inimigo? Capítulo 1, versículo 21. E esse poder que foi dado para a igreja, que é para mim e para você, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder e domínio, acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, acima de qualquer poder maligno. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, dos seus pés. Jesus, ele pisou a cabeça da serpente, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu a igreja, para nós, para mim e para você. 23. A qual, igreja, é o seu corpo, a plenitude daquele que a todo enche em todas as coisas.
Poderes miraculosos. Quer poder mais miraculoso do que esse? Tem algo maior do que isso? O plano de Deus se consumou vencendo a morte, derrotando Satanás. Ele está dando esse poder para a igreja. O que é maior? Parar uma tempestade? Abrir os olhos do cego? Ou dar vida para quem está com a morte eterna sobre si? E essa pessoa receber vida eterna. Não precisamos nada mais miraculoso do que temos. Conclusão. Versículo 57. Mateus 13, 57. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não é profeta sem honra, senão na sua terra, Nazaré, e na sua casa, os seus familiares. Notem que os irmãos de Jesus eram incrédulos. O que estava acontecendo ali em Nazaré? Os religiosos escandalizavam-se em Jesus. Jesus não tinha honra lá em Nazaré e nem na sua casa. Agora, pergunto: Jesus é honrado aqui em Lambari? E na sua família? Jesus tem sido honrado? Como está sendo? É a mesma situação, gente. Como que está a nossa situação aqui na cidade e na nossa casa? Ou somos também só religiosos? Que maravilha a palavra de Deus. Eles também achavam uma maravilha. E daí? Estão percebendo? 58. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Isso daqui está explicando tudo. A ausência do agir de Deus naquela cidade. A incredulidade estava imperando na vida daquelas pessoas e nas suas casas. Eles estavam só familiarizados com o Senhor. É mais um morador daqui. Ele é um grande pregador. Que sabedoria, que coisa. Está vendo só como Deus responde às orações dele, faz milagres. Mas eles não creem de fato e de verdade. Jesus vira as costas para eles. E aqui nós temos que estar meditando. Se maravilharam de Jesus. Não se satisfaça com isso. Se você não estiver com a convicção que o poder de Deus está sobre você, que você pode exercitar esse poder, resgatando almas, evangelizando, discipulando, dando caminho para essas pessoas, aconselhando, sendo testemunho. Senão, nossas vidas vão ser o quê? Igual dos nazarenos. Onde a fama é de Jesus o Nazareno. Mas os nazarenos não tem nada a ver com Jesus. E aí? Nós somos cristãos. Eles eram nazarenos, e daí? O que mudou? Precisamos viver e praticar a fé que temos. Do contrário, está aí o exemplo. Amém? Amém. Vamos encerrar com uma oração? Vamos ficar em pé? Senhor, agradecemos porque a Tua palavra, que é plena em sabedoria, pois é Tua, ela nos revigora a alma,
nos dá maior fé, maior dependência de Ti, maior ânimo, Senhor, para vivermos a Tua vontade. Dela provém força, Senhor, para nos dedicarmos à Tua obra. E o Teu Espírito, Senhor, dá entendimento, discernimento e motivação à prática desse viver. Cumpra a nós, tão somente crermos e obedecermos. Vivermos um cristianismo não por nossas forças, mas pela força do Senhor que o Senhor nos dá. Que possamos desfrutar